Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes de propriamente iniciarmos o nosso culto, eu quero dizer para você que assistirá este culto, prestará culto conosco, que ouvirá esta mensagem, de que esse nosso esforço para que essa mensagem e esta gravação chegue até você, ela não surge simplesmente de nós querermos o simples fato de enviarmos isso para uma rede social, mas ele é fruto de uma comunidade de fé, é fruto de uma igreja. Todo esse esforço está sendo feito para uma igreja assistir, que é a Igreja Presbiteriana do Centenário, uma igreja que experiencia e vive a sua fé de forma real, de forma verdadeira. São pessoas que se amam, que vivem unidas em nome de Jesus Cristo. Essas pessoas é que estão recebendo esta mensagem, recebendo este culto, para que cultuem de forma virtual e vivendo de forma experiencial a sua fé, que é baseada na Escritura. Nós vivemos como uma família da fé. São pessoas que se preocupam umas com as outras. Portanto, muitas de nossas expressões têm a ver com o nosso jeitão de ser como igreja, né? E hoje, no dia de hoje, vivemos uma bênção muito grande na nossa família chamada Centenário. E eu quis introduzir isso desta forma para que você não estranhe, talvez, algumas expressões nossas, como a que irei começar agora o culto dizendo: louvado seja o nome do Senhor, aleluia, toda a glória seja dada a Deus, poderoso é o nome do Senhor. A Igreja Presbiteriana do Centenário sabe porque estamos dizendo isso aqui agora. Porque Deus é um Deus que opera milagres. Nosso Deus é um Deus de milagres. Nós cremos sim que o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, continua a operar os seus milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos orar? Pai de amor, bendizemos o teu nome. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque Tu és um Deus presente, é um Deus amoroso, é um Deus que vem ao encontro de nossas necessidades, que olha o nosso coração e sabe exatamente aquilo que precisamos, ó Pai. Nós temos que louvar ao Senhor em todas as circunstâncias, é o que diz a Tua palavra. E estamos contentes, ó Pai, no dia de hoje, neste fim de semana, bendizendo o Teu nome, ó Deus, por um milagre específico, ó Deus, realizado no meio do Teu povo, Pai. Obrigado, Senhor, porque o choro que durou uma noite, a alegria veio pela manhã, veio ao amanhecer.
Obrigado, ó Deus, pela notícia, Senhor. Obrigado, ó Pai, pela Tua cura na vida da Priscila, Senhor. Obrigado, ó Deus, pelos bebês que nasceram, ó Senhor. Obrigado, ó Deus, por tão grande misericórdia, Senhor Deus, na vida do Henrique, ó Deus, na vida da família Muniz e na vida, Deus, da Igreja Presbiteriana do Centenário. Louvado seja o Teu nome. É com essa alegria, Deus, no coração, é que nós queremos, ó Pai, prestar culto a Ti, ó Deus, neste dia. Louvado e bendito seja o Teu nome, ó Pai. Nós temos que tributar honra e glória a quem é de devido, ó Pai, ao Senhor. Louvado seja o Senhor. É o nome de Jesus é que nós oramos e colocamos o nosso culto diante do Senhor, ó Pai. Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 126. Salmo de número 126. Diz assim a palavra do Senhor: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vamos louvar ao Senhor cantando o hino de número 33. Deus de amor e de imensa bondade, com forte júbilo vinde aclamar, com corações transbordantes de graça, seu grande amor todos vinde louvar. No céu, na terra, que maravilhas vai operando o poder do Senhor, mas seu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a maior. Já nossos pais nos contaram a história de Deus falando
mais uma vez abrir as nossas Bíblias, desta vez no texto de Isaías, no capítulo 43, versículos de 1 a 2, versículos 1 e 2. Isaías 43, versículos 1 e 2. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem chama arderá em ti. Louvado seja o Senhor, que de geração em geração tem protegido o seu povo, de geração em geração tem cumprido a sua promessa de guardar para si um povo que se chama pelo seu nome. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que tu nos tem dado. Vamos continuar louvando ao Senhor, cantando desta vez o hino de número 112. Cantaremos agora o hino de número 112. Amém. Aleluia. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Deus, ao único que é digno do nosso louvor. E vamos continuar cantando ao Senhor com a equipe de cânticos
exaltando o nome do Senhor, bendizendo o seu santo nome, por aquilo que Ele é, mas também por suas maravilhas, por aquilo que Ele tem feito no nosso meio. Louvado seja o nosso Deus. Nossos lábios cantam o teu amor, nossa gratidão. Reunidos em plena comunhão para o teu louvor. Nossos lábios cantam o teu amor, nossa gratidão. Reunidos em plena comunhão para o teu louvor. Alegres por tua graça e direção, tuas misericórdias sem par. Por Cristo Jesus, pela salvação, é o nosso cantar. A ti toda a glória, a força e louvor. Em tuas mãos o poder, sabedoria, o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor. Nossos lábios cantam o teu amor, nossa gratidão. Reunidos em plena comunhão para o teu louvor. Nossos lábios cantam o teu amor, nossa gratidão. Reunidos em plena comunhão para o teu louvor. Alegres por tua graça e direção, tuas misericórdias sem par. Por Cristo Jesus, pela salvação, é o nosso cantar. A ti toda a glória, a força e louvor. Em tuas mãos o poder, sabedoria, o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor. A ti toda a glória, a força e louvor. Em tuas mãos o poder, sabedoria, o Cordeiro de Deus, digno é o Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois é santo, sim é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz
pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro, Senhor.
Vamos orar ao Senhor. Pai de amor, somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo aquilo que Tu tens feito por nós, por aquilo, ó Deus, por quem Tu és. Louvamos e bendizemos o Teu nome. Obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, ó Deus, porque refletiremos nela, Deus, agora, e que o Teu Santo Espírito nos ajude a entendê-la e a praticá-la, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, honrar e bendizer o Teu nome, e que possamos viver aquilo que a Tua palavra, Deus, nos diz. Em nome de Jesus, o nosso Senhor, é que oramos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Isaías, no capítulo 40. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 12. Isaías 40, de 12 a 31. Acompanhe com fé a leitura da palavra de Deus. Isaías, capítulo 40, versículos de 12 a 31. Assim diz a palavra de Deus: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de um éfa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo e lhe ensinou sabedoria, e lhe mostrou o caminho do entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai num balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como o pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis a ele? O artífice funde a imagem, e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de prata forja para ela. O sacerdote idólatra escolhe madeira que não se corrompe, e busca um artífice perito para assentar uma imagem esculpida que não oscile. Acaso não sabeis? Porventura não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio? Ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre o pó. Ele é o que está sentado sobre a redondeza da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele que reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já se secam, quando um sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. A quem, pois, me comparareis para que eu seja igual? Diz o Santo. Levantai ao alto os olhos e vede quem criou estas coisas, aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma delas vem a faltar. Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia.
correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Louvado seja o Senhor por sua palavra. Este texto está contextualizado, está num contexto em que é anunciado o exílio da Babilônia. O rei Ezequias recebe a notícia de que Judá seria levado cativo para a Babilônia. No capítulo de número 39, conta bem isso. Ele leva os embaixadores da Babilônia para verem o seu tesouro, suas terras e suas posses. Mas no final lhe é dado a palavra do Senhor, dizendo que tudo aquilo que ele tinha seria levado para a Babilônia. Terminado o capítulo, no versículo 8, o rei Ezequias diz que foi boa é a palavra do Senhor, que disse essas coisas. E ele disse que ele pensava que haveria paz e segurança em seus dias. O povo é levado cativo para a Babilônia. Isso é uma péssima notícia. Creio que, e com certeza, causou muito transtorno ao coração daquele povo, muita insegurança, porque afinal eles seriam levados para outro lugar, para outro reino. Um reino que não era submisso ao Senhor, cujo Deus não era o Deus daquele povo, era um povo idólatra. E o povo é levado cativo também por causa de seus pecados, por causa de sua desobediência a Deus. O capítulo 40 traz uma palavra de consolo para aquele povo, dizendo que o Senhor já havia perdoado os pecados deles, que já não havia mais guerra entre Deus e o seu povo, mas o cativeiro era inevitável, viria sim, para ensinar ao povo a olhar para Deus, a não ser um povo de dura cerviz. Mas foi um tempo difícil, tempos de angústia, tempos turbulosos e turbulentos, em que o povo deveria passar por aquele momento de deserto, como foi a travessia do povo quando saiu do Egito, sendo o Egito propriamente dito também por um período, um tempo de cativeiro, porque ali o povo foi escravizado, e aqui de certa forma também o povo passaria por maus bocados nas mãos de outros reis, de outros governadores, e tendo-se essa perspectiva do lugar para onde eles iriam, é possível que no coração deles batesse a desconfiança acerca do caráter de Deus, de quem era Deus, de que Deus de fato cumpriria as promessas que havia prometido ao seu povo, se de fato Deus era esse Deus grande e poderoso, ou se eles voltariam algum dia deste cativeiro. Quando vem a palavra do Senhor e lhes dá segurança de quem era Deus. Este texto nos diz que em tempos de angústia nós devemos descansar, confiar e ter esperança no único Deus soberano. É isso que o Senhor está falando para eles. O exílio não acontece por incapacidade de Deus de livrar. Quer Deus livrasse ou não, tudo estava sob o controle de Deus. Contudo, Deus dá garantias ao seu povo, de que mesmo sendo levados cativos, o Senhor cumpriria ainda assim a sua promessa para o seu povo, de ser o povo de Deus, e de Deus ser o Deus do seu povo. O Senhor dá garantias a eles. Tempos difíceis, o povo sendo levado para o cativeiro, indo caminho da Babilônia, e já lá na Babilônia, o povo se defrontou com o cansaço da ida. Haveria forças para voltar? O povo olha e vê a grandeza do império babilônico. O povo olha aquele reinado, olha para os seus deuses, olha para a sua estrutura, para aqueles governantes, para a cidade. Haveria volta?
Acaso Deus os livraria, traria eles novamente para a sua terra, terra de sua posse, terra prometida aos seus pais? Em tempos de angústia, devemos descansar e confiar e ter esperança no único e soberano Deus, porque Ele é o único Deus, Criador e soberano. Essa é a primeira coisa que o nosso texto nos mostra. Ele começa dizendo: a quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos. O Senhor está dizendo aqui que Ele é o Criador, que Ele que fez todas as coisas, que tudo o que existe é obra das mãos dEle, e que nada nesta terra, nada na criação escapa ou foge ao controle dEle. Ele tem todas as coisas nas suas mãos, desde as maiores até as menores. Aqui ele fala sobre quem pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão. Ele sabe exatamente o que acontece em todos os lugares, seja nas montanhas mais altas, nos montes mais altos, seja no mais profundo mar. Nada escapa às mãos e ao controle do nosso Deus. Ele é Criador sobre todas as coisas, Criador competente. Ele queria trazer essas coisas à memória do seu povo, para que eles tivessem segurança, tanto na caminhada de ida para o exílio, tanto quanto quando voltassem para a sua terra, para cultuar ao seu Deus. Que lá mesmo no exílio eles tivessem essa segurança, de que não eram os deuses de lá que criaram todas as coisas, mas foi o Deus do seu povo, o único Deus que criou todas as coisas. Quem guiou o Espírito do Senhor, ou como seu conselheiro o ensinou. Na mitologia babilônica há um deus criador chamado Marduk, e esse Deus precisou de conselho de uma outra divindade para concluir a sua obra. A Bíblia nos mostra que Deus não pediu conselho para ninguém, ninguém foi o seu conselheiro. O Senhor não pede permissão para ninguém para fazer a sua obra, para concluir os seus planos e os seus propósitos. Quem é o conselheiro do Senhor? Romanos, o capítulo 11, versículo 34, a palavra de Deus diz assim: quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Em Jó, capítulo 21, versículo 22, diz: acaso alguém ensinará ciência a Deus? A Ele que julga os que estão nos céus? Quem é que vai dar conselhos a Deus? As divindades precisavam de conselheiro, mas Deus não tomou conselho com ninguém, não pediu compreensão, não pediu instrução de nenhum juiz, e ninguém lhe ensinou nenhuma sabedoria. Eles precisavam ter relembrado a sua memória, para saber de onde eles viriam e quem era o seu Deus. Diante de adversidades da vida, nós precisamos também dessas verdades no nosso coração, para não ver a nossa fé sendo esmorecida, não ver a nossa certeza sendo abalada, mas conhecendo as verdades da Bíblia, conhecendo o caráter de Deus, que isso produz em nós uma fé inabalável em Deus, mesmo nos caminhos e descaminhos da vida, saber em quem nós podemos confiar. As nações, o reino da Babilônia, era considerado por ele como um pingo que cai num balde. Mesmo a Babilônia se achando um grande reino, uma grande potência, uma superpotência da época, para Deus, ela era como um pingo que cai num balde.
Isso nos diz sobre o nosso tempo hoje e agora. Grandes reinos sendo abalados, grandes economias ruindo, projetos sendo desfeitos, mas o nosso Deus não passa por nenhum tipo de surpresa. O que são as grandes potências perto do nosso Deus? Nem todo o Líbano, nem toda a madeira do Líbano, nem os seus sacerdotes, os seus animais, nada, absolutamente nada serviria para se fazer um holocausto para Deus. O Senhor não está dizendo que as nações não tenham importância, de que os holocaustos não tenham importância, mas diante dele o que são essas coisas? O que são essas coisas? O Senhor é grande, o Senhor é tremendo, nada se compara ao nosso Deus, a sua imensidão diante da criação, as nações diante dele, quem são? O Senhor é muito grande, o Senhor é eterno. Nós não temos a dimensão do que é a eternidade, porque somos presos ao tempo, estamos presos ao espaço e tempo. O Senhor existe, o Senhor é, desde quando não existia tempo, desde a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Deus, Ele é Senhor. Nós vivemos presos ao tempo. A nossa percepção de tantas coisas ela é limitada, porque nós somos limitados, mas Deus não. Todos os projetos humanos, todos os reinos, os governos são limitados, mas o nosso Deus, Ele é incomparável. A quem comparareis o Senhor? Essa é a grande pergunta do texto. Haverá comparação? Há muitas perguntas. Quem? Com quem? Nós já sabemos a resposta, mas o texto nos pergunta. O texto nos coloca uma questão para que seja respondida no nosso coração. Aquele povo, diante desses questionamentos, deveria pensar na resposta óbvia. Na resposta óbvia. A quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com Ele? Seriam os ídolos feitos por mãos humanas. E seja lá que ídolos forem, seja lá quais forem os ídolos fabricados. Aqui na Babilônia, eles tinham os seus ídolos, que eram feitos por mãos humanas, como todos os ídolos fabricados. E o texto aqui nos fala que precisaria-se de um artífice, de um homem para produzir um Deus, de um ourives para embelezar, de ouro para agregar algum valor, alguma beleza, de cadeias de prata forjada por mãos humanas, para que o ídolo não fosse roubado ou saqueado. O sacerdote idólatra escolhia uma madeira nobre, e um perito para assentar uma imagem esculpida para que ela não oscilasse, para que ela não caísse, para que ela não ficasse pensa para um lado. Acaso seriam essas imagens maior do que o Deus de Israel? De modo nenhum. De fato, não. Seriam os ídolos deles? Não. O texto prossegue dizendo: acaso não sabeis, porventura não ouvis, não vos tem sido anunciado desde o princípio, ou não atentastes para os fundamentos da terra? Ouça, olhe, era necessário comprovar, de modo nenhum que nenhum daqueles deuses era maior do que Deus, de fato não. Embora houvesse a importância deles para os babilônios, mas para aqueles que estavam cativos, de modo nenhum deveriam ser aqueles ídolos os seus deuses, de forma nenhuma.
O Senhor não divide a sua glória com ninguém. O mandamento nos diz, não adorarás a nenhum outro Deus, nem farás para ti imagem de escultura. Isso ainda é válido, e era válido naquela época, continua valendo. Mas nós ainda assim, nos dias atuais, fazemos ídolos que os guardamos no coração. Ídolos que, no momento da angústia, da tempestade, não nos ajudará em nada, muito pelo contrário. À medida que este ídolo oscila, ou ele foge da nossa vida, ou ele nos decepciona, nós caímos juntos com eles. Nós não devemos ter ídolos no coração, mas somente o Senhor, que é o nosso Deus, é só Ele que deve ter o trono da nossa vida. Eles não dariam escape para o povo do cativeiro, mas somente o Deus de Israel era capaz de libertá-los. Aqueles ídolos não poderiam prendê-los com suas cadeias, mas somente o Senhor era poderoso para libertá-los, como posteriormente e futuramente o fez. A quem comparareis ao Senhor? A quem podemos comparar ao nosso Deus? Nada se compara a Ele. Nós podemos confiar em tempos de angústia no Senhor, porque Ele é supremo governador e Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Ele reina sobre a terra. Os moradores da terra são como gafanhotos. Ele estende o céu como sua cortina, desenrola como tenda para neles habitar. Ele faz da terra sua morada. Ele habita nos céus, Ele está em todo lugar. Ele reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Ele governa sobre todos, acima de todos. O coração do rei Ele inclina para onde quer. É Ele quem estabelece os reis e também os faz cair. Por isso que a nossa confiança não está em governo nenhum, não está em poder terreno nenhum, não está em nenhum político, não está em nenhuma liderança religiosa, não está em ninguém, em nada, senão somente em Deus. Porque todos eles são nulos perante Deus e só existem por causa do nosso Deus. Mas o Senhor também, Ele reina sobre o universo, sobre todas as coisas. A quem compararemos o nosso Deus? Jó, capítulo 12, de 16 a 21, diz assim: com Ele está a força e a sabedoria. Seu é o que erra e o que faz errar. Aos conselheiros leva os despojados do seu cargo, e aos juízes faz desvairar. Dissolve a autoridade dos reis, e uma corda lhe cinge os lombos. Aos sacerdotes leva os despojados do seu cargo, e aos poderosos transtorna. Aos eloquentes ele tira a palavra, e tira o entendimento aos anciãos. Lança desprezo sobre os príncipes e afrouxa o cinto aos fortes. Tudo está nas mãos do nosso Deus. É por isso que a nossa confiança está nele. A quem comparareis ao Senhor? Os babilônios estudavam os astros e as estrelas, os céus. Já naquela época eles tinham certo conhecimento sobre essas ciências. E aí o Senhor, diante daquilo que eles ainda estão descobrindo e estudando, o Senhor diz ao seu povo assim: levantai os olhos e vede quem criou estas coisas. Aquele que fez sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser grande em força e forte em poder, nenhuma delas vem a faltar. Que coisa maravilhosa! Nenhuma delas vem a faltar. O sol que brilhou sobre nós hoje, que demora
8 minutos os seus raios para chegarem aqui na terra. Antes que eles saíssem de lá, o Senhor já o conhecia, já sabia. As estrelas que nós olhamos para o céu hoje, e que brilham sobre nós, muitas delas já nem existem mais. Estão a quantos milhões de anos-luz? E o Senhor conhece, conta cada uma delas, chama-as pelo nome. A ciência hoje está correndo atrás de uma cura, de uma vacina. A ciência naquela época tentava descobrir os astros e as estrelas, e o Senhor conhece cada uma delas. Nós não confiamos no nosso próprio conhecimento, não nos estribamos na nossa própria mente, naquilo que sabemos, que conhecemos, as nossas descobertas, que nos ajudam sim, que nos fazem viver bem sim, mas confiamos em Deus. Nenhuma delas, nenhum ser humano, nada se compara com o nosso Deus. Nossas esperanças por vezes se vão. Muitas vezes nós oramos, às vezes sem a fé necessária. Por vezes nós somos desenganados, perdemos a esperança, porque nós olhamos para nós mesmos, olhamos para as nossas possibilidades, olhamos para a nossa finitude, olhamos para o que as pessoas dizem, para o que os médicos dizem. Não que não haja razão, mas a esperança última nossa, aonde está? Porque, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Em tempos de angústia, devemos descansar, confiar e ter esperança no único Deus, porque Ele é um Deus pessoal. Ele não somente criou todas as coisas, não somente é poderoso em glória, Ele não somente tem tudo nas suas mãos, Ele não somente é maior do que qualquer outro ídolo, outros ídolos. Toda adoração, todo louvor diante dele, o que é. Ele não somente controla todos os astros, todos os reinos, mas Ele também habita no meio do seu povo. Ele habita no meio do contrito de coração, do compungido. Ele habita no meio da sua igreja, Ele passeia no nosso meio. Ele olha para as nossas necessidades. É por isso que Ele diz, é por isso que Ele questiona nesse momento o seu povo. Porque você diz, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Ele habita no nosso meio, Ele é um Deus pessoal, é por isso que Ele diz isso. Não sabes, não ouviste que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fadiga, não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. É o Senhor que dá forças ao seu povo. É o Senhor que deu forças ao seu povo, que deu esperança, que supriu as suas necessidades, que supre as nossas necessidades, por maiores que sejam. Nós temos sim um Deus que habita no meio do seu povo, que nos renova as forças, que nos faz forte, que nos tira o cansaço, que alivia as nossas cargas. O Senhor Jesus Cristo é esse que habita no meio de nós. É Ele quem criou todas as coisas. É Ele que é digno de louvor. É Ele a qual nenhum ídolo chega perto dEle. Que nada se compara a Ele. Ele que é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o
Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Mas ao mesmo tempo é Ele quem está conosco, revigorando as nossas forças, nos dando ânimo. Deu ânimo para o seu povo e nos dá ânimo. É Ele que é o nosso refúgio e fortaleza. É Ele que nos diz que os que confiam nele são como os montes de Sião. É o Jesus Cristo, nosso bom pastor. É Ele que nos consola e nos fortalece. A sua palavra permanece para sempre, por isso que nós podemos confiar nele. É Ele que se compadece de nós, que se compadece das nossas fraquezas. Ele não é só o Deus soberano, o Criador de todas as coisas, mas Ele é o próprio Deus quem se encarnou, que padeceu necessidades, que sofreu angústia, que sofreu abandono, que teve necessidades como a minha e como a sua. É por isso que Ele pode renovar as forças, as nossas forças. Ele se importa com cada detalhe da minha vida e da sua vida. Seria Deus grande demais para se importar conosco? O que podemos concluir é que Deus é grande demais para falhar. Ele não falha. Por isso podemos descansar e confiar e esperar em Deus. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa era a esperança que aquele povo que foi para o cativeiro, que passou pelo cativeiro tinha. Esperar no Senhor, a esperança em Deus. É por isso que nós podemos esperar, confiar e descansar em Deus. Precisamos relembrar a nossa memória. Precisamos ouvir e ver o que Deus tem feito no nosso meio, que nos dá esperança. Como que vimos, aconteceu em nossa igreja, milagre de Deus, fantástico, surpreendente. Quem de nós aqui não ficou de boca aberta com aquilo que o Senhor fez na vida dos nossos queridos? Por isso que nós continuamos a crer em Deus, cremos por causa da sua palavra, mas porque Ele faz também, porque Ele nos dá esperança, porque Ele prometeu ouvir as nossas orações e responder, e assim Ele faz. Nós não vivemos por causa do milagre, nós não caminhamos, não ficamos buscando milagres, mas nós buscamos o Deus que faz milagres. Nós caminhamos e vivemos porque o Senhor nos salvou, mas ainda assim Ele nos presenteia com presentes que continuam a nos dar esperança para caminhar. Que em meio a angústias, dúvidas e sofrimentos, Igreja de Cristo, meu irmão e minha irmã, que Deus renove a sua esperança, que Deus renove a sua confiança, que Deus renove as suas forças, que Deus te dê ânimo, que o Senhor continue te dando refrigério, e que o Senhor Deus renove a sua esperança em nós, em nome de Jesus. A caminhada da nossa vida, ela não é fácil, ela tem os seus altos e os seus baixos. Há momentos em que nós estamos muito alegres e felizes, há momentos que nós estamos desesperançados, mas é o mesmo Deus quem promete estar conosco. É o mesmo Deus que diz: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam.
Que essa esperança esteja firme e forte no nosso coração, em nome de Jesus. E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Vamos cantar para a honra e glória do nome do Senhor o hino de número 32. E em seguida faremos a oração final e receberemos a bênção que vem do trono do nosso Deus. Hino de número 32. Santo Deus, eterno Pai, soberano Senhor, que a reflexão, ó Deus, na Tua palavra, que a reflexão sobre os Teus atributos, ó Deus, sobre a Tua onipotência, a Tua onisciência, Deus, a Tua onipresença, ó Deus, possa nos colocar de joelhos diante do Senhor. Possa, Deus, tirar toda dúvida do nosso coração quanto ao Teu caráter, ó Pai. Reflexão esta que vem da Tua palavra.
Que em nome de Jesus, ó Deus, ao olhar para a Tua palavra, ao meditar nela, Senhor, e ver a Tua grandeza, o Teu esplendor, Senhor, nós possamos cair de joelhos, em adoração, em humilde adoração diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque mesmo Tu sendo tão grande, tão maravilhosamente imenso, em tudo aquilo que és e fazes, Tu ainda assim, ó Deus, habita com o quebrantado, não despreza um coração compungido e contrito. Tu és o Emanuel, Deus conosco. Tu enviaste Teu Filho para habitar no nosso meio, no meio de homens pecadores, para nos resgatar, nos redimir, para nos fazer Teu povo, igreja que é Teu povo sobre a terra. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai, que nós não possamos, ó Deus, esquecer de nenhuma de Tuas promessas para o Teu povo, nenhuma de Tuas promessas para a nossa vida, para a vida da Tua igreja, em nome de Jesus, ó Pai. Mas que não percamos nunca, Deus, do nosso coração, que não saia do nosso coração, ó Deus, quem Tu és, o Deus Criador sobre todas as coisas, dominador, onipotente, soberano Senhor sobre tudo e sobre todos, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, ajuda-nos sempre, ó Deus, a enxergar o Senhor assim. É um Deus de amor, um Deus que alegra o nosso coração, que se alegra com seu povo, mas ainda assim um Deus soberano. E nos maravilhar, porque um Deus soberano resolve habitar no meio do seu povo. Obrigado, Pai, por essa maravilha. Obrigado pela Tua bondade para conosco, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. E mais uma vez, louvamos ao Senhor, ó Deus, por Sua maravilhosa bênção, por Tua graça dispensada, Deus, aos nossos queridos, ó Deus, neste fim de semana, neste sábado, Pai. Obrigado, ó Deus, pela Tua fidelidade. Obrigado porque o Senhor ouviu a oração do Seu povo. Obrigado porque o Senhor se compadeceu, ó Deus, da vida da Priscila, da vida do Henrique, dos seus filhos, ou de sua família, Pai. Louvamos ao Senhor, ó Deus, porque o Senhor tem derramado bênção sem medida sobre nós, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, porque mesmo em meio, ó Deus, a períodos de grande turbulência, períodos de dificuldade, ó Deus, nós podemos confiar, podemos descansar e podemos esperar no Senhor. Louvado e bendito seja o Teu nome, ó Pai. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e que a comunhão, as consolações e o poder do Espírito Santo de Deus estejam sobre todos vós, povo de Deus espalhado por toda a face da terra. Amém.